passado, futuro. Quando nós vamos para o capítulo 7, Daniel tem aquela visão dos 4 animais que ele vê, e aqueles 4 animais, nós falamos, né, do leão, do urso, do leopardo de 4 cabeças, do último que era o terrível espantoso, que havia na sua cabeça 10 chifres, ele considerando os 10 chifres, 3 deles são arrancados, do lugar dos 3 levanta um que a princípio é pequeno, e ele cresce, né, e aquele chifre pequeno, aquele domínio que ele fala grandes blasfêmias, ele faz guerra aos santos, até que vem o ancião de dias, ou seja, até o arrebatamento da igreja mencionado, e é colocado tronos, e ali se dá um período de um outro reino, que é aquele mesmo do capítulo 2, daquela pedra que se tornou um grande monte, e disso que nós falamos. No capítulo 8 nós vemos só 2 animais, ele não menciona mais 4 animais, nós vemos aqui de um carneiro, de um bode, e é mencionado 2 reinos, esse bode depois, esse carneiro, eles é arrancado, depois ele tem um chifre pequeno também, que ele é mencionado, e falamos sobre o governo desse chifre pequeno. E agora nós vamos para o próximo capítulo, que ele não vai ter visão, mas tem uma revelação que Deus dá para ele, e nós percebemos aqui, nele já, como nós lemos no capítulo 9, que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, então já havia mudado o governo, o reino babilônico já havia terminado, né? Que ele foi constituído sobre o rei dos Caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, né? Então o profeta Daniel estava lendo os livros das profecias, ele deixa bem claro para nós aqui, que ele entendeu o que havia estado escrito no livro do profeta Jeremias, e onde ele estava lendo para nós, irmãos, o profeta Jeremias, pedi que alguém possa abrir sua Bíblia, só para a gente entender o que ele estava lendo, né? No profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, alguém que achar para nós aí, por favor, leia por gentileza. As pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos transmitindo por elas também. Se sobrar ficar dúvidas, mande, a gente, na medida do possível, responde. Os irmãos que estão aqui, né, surgir dúvidas também, aproveite e mande suas dúvidas para a gente esclarecer a esse respeito. Como eu disse para os irmãos, né, o que nós mencionamos, para nós o importante, né, do capítulo 2 é aquela pedra que se tornou um grande monte. Do capítulo 7, nós estamos tratando naquele período do chifre pequeno, que é colocado os tronos, que vem o ancião de dia, e também do período do capítulo 8, e agora para nós nos interessa também o final do que nós iremos ler, mas que nós possamos entender que ele está mencionando algumas coisas para nós, né? Livro de profeta Jeremias, capítulo 25, verso 11 e 12, alguém achou? 25, Jeremias 25, 11 e 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus, farei deles uns desertos perpétuos. Amém. Ainda só para aproveitando que está em Jeremias 25, dá um pulinho para o 29, Jeremias 25, ou melhor, 29, 25 nós lemos, né? Jeremias 29 e 10. Muito bem, então o que o profeta Daniel está falando? Até o irmão dizia para mim outro dia, olha, o profeta Daniel não é contemporâneo do profeta Jeremias. Sim, se nós lermos o profeta Jeremias, nós vamos ver que quando Jerusalém é invadida e é levado o rei, é levado os nobres, Daniel fazia parte daqueles primeiros que estavam, e Jeremias estava entre o povo e ele não foi levado para a Babilônia. Então, no período em que o profeta Daniel era jovem, o profeta Jeremias, já com a sua idade mais avançada, ele profetizava sobre Israel, né? Então depois ele foi deixado, foi levado para o Egito e ele não entra. Nesse período agora nós percebemos que está terminando 70 anos, né? Não é mencionado mais o profeta Jeremias, que muito provavelmente já não estava vivo mais. Então as profecias de Jeremias, né, quando o profeta Jeremias está profetizando, o profeta Daniel é levado naquele período, né, para a Babilônia, e nós percebemos agora que o profeta Daniel, lendo
as profecias de Jeremias, ele encontra e percebe que estava terminando o período de 70 anos que havia profetizado. Quando o profeta Jeremias profetizou, ainda levaria muito tempo para que isso pudesse acontecer. Mas ele falando que seria levado para a Babilônia, que se ficaria ali por 70 anos, que Jerusalém ficaria deserta, que seria desolada. E quando nós vemos o livro de Esdras e também de Neemias, é o que nós vamos encontrar. Uma cidade, depois dos 70 anos, toda destruída, toda assolada. Nós vemos o profeta no livro de Neemias, que quando ele recebe notícia a respeito das terras de Jerusalém, que o coração dele se entristece, ele diz: eu nunca tive triste antes diante do rei, e aquele dia ele estava, porque ele soube do que aconteceu lá em Jeremias. Estou mostrando isso para os irmãos que todo o texto está conectado, né? Só para a gente entender do que estava acontecendo. Mas aqui ainda não tem Esdras, não tem Neemias, porque é logo desse período para frente que eles vão começar a aparecer, né? Não é que não tem, ele já existe, evidentemente, e eles estão também no cativeiro, mas a partir desse momento é que a gente tem um desdobramento do período que o profeta Jeremias havia profetizado de 70 anos. E aqui Daniel, como nós lemos, já está no governo dos Medos, ou seja, o período babilônico havia se encerrado, já havia um novo império comandando o mundo, e ele está ali ainda, e ele percebe, e Deus mostra para ele, através daqueles 70 anos, Deus mostra para ele outras coisas agora que nós vamos ver com 70 semanas, aproveitando o momento. O que acontece durante todo esse capítulo, irmãos, praticamente, no versículo 3, nós vamos ver que ele dirige o seu rosto ao Senhor para buscar em oração, rogos de jejum e panos de saco. E aqui está, durante todo esse período, ele está orando, ele está falando, ele está pedindo, ele está confessando as suas angústias, os seus problemas, o pecado do povo, é tudo que ele menciona aí falando, né? E aí no versículo 20 do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 20, assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando da minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então ele estava orando a hora do sacrifício da tarde, e o varão Gabriel vem para falar com ele. Perceba que a visão que ele tinha tido ao princípio, né? Quando diz para os irmãos verifica aí no versículo 21, né, que tinha visto na minha visão ao princípio. Essa visão do princípio, irmãos, não é do capítulo 9, está ligado ao capítulo 8 ainda, porque aqui não tem nenhuma visão. Os irmãos podem ler todo o capítulo 9, não tem nenhuma visão. A visão ainda que ele volta falando do carneiro e do bode. Então, Deus vai tratar com ele de uma outra forma, do que queria acontecer para os tempos futuros, os momentos dali para frente, de uma outra maneira, mas do mesmo assunto, né? Então não é um assunto desconexo. Volto a falar isso para os irmãos, porque muitas vezes parece que é uma coisa desconexa e não é. Aí ele diz assim, vamos ler do 22, né? E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer e entender o sentido. Ou seja, você não entendeu, eu vou te explicar o que está acontecendo. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, toma bem, pois bem-sucedido na palavra, entende a visão. Então perceba, irmãos, que o que ele vai falar para ele agora é explicando exatamente aquela visão do capítulo 8 que ele teve, porque, volto a repetir para os irmãos, no capítulo 9 não tem visão, a visão está anteriormente. Então peço que os irmãos, para que possa ler, vamos fazer a leitura, né, do 24 até o 27, depois a gente volta pegando os termos para a gente entender um pouco melhor, tá bom? Pode ler algum dos irmãos que sentir, irmão, irmã, 24, 25, 26 e 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e será a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 25?
Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o Cristo, haverá 7 semanas, 72 semanas. 62. 62 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as orações. 27. E ele formará um cerco com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações. Virá o assolador, e é isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Então, irmãos, perceba aqui que o que vai ser entendido para eles é assim, olha, sabe, entende, vai haver um período de 70 semanas. Nesse período de 70 semanas, vai, aqui o texto que ele menciona, que vai acontecer algumas coisas, né? O que era? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então, ao final dessas 70 semanas, né, nós teríamos tudo isso acontecido. E aqui, irmãos, a gente está falando, a gente vai pegar alguns detalhes e trazer algumas informações. Para algumas pessoas, essas 70 semanas, todas elas já se cumpriu, né? Então, já se cumpriu toda ela e ela não se trata para um período do fim. Só que se nós pensarmos dessa forma, a gente já vai ver que ela não bateria, por exemplo, com o capítulo 8, não bateria com o capítulo 7, nem com o capítulo 2, e uma coisa vem complementando a outra. Por quê? O que nós percebemos, o período do governo, está no capítulo 7, do chifre pequeno, que ele fazia guerra aos santos e vencia, tudo bem, já houve guerra contra os santos e venceu. Mas o que é mencionado, até que veio o ancião de dias e foi colocado o trono. Isso ainda não aconteceu. É lógico que Cristo já veio na sua primeira vinda, mas ele não veio como juiz, não veio para julgar, ou ser colocado o trono ali para o julgamento, é uma coisa que vai acontecer, nós vamos ver por livro de Apocalipse ao final, né, que isso vai acontecer. Então isso não aconteceu mesmo porque, perceba que se as 70 semanas já havia terminado, eu faço uma pergunta para os irmãos, olha, o final das 70 semanas seria extinguida, ou seja, acabada a transgressão. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos, existe transgressão no mundo hoje? Então as 70 semanas não pode ter acabado, ela não cumpriu. Dar fim aos pecados, existe pecados nos dias que nós vivemos? Então a semana não pode ter acabado. Extinguir, acabar com a iniquidade, temos iniquidade, temos pecado. Já foi feita a justiça eterna. Cristo ali na cruz fez pela gente, tá, mas ela já acabou, selou a visão, ungiu os santos dos santos, Cristo foi. Mas perceba que ela tem algum aspecto que a gente pode até encaixar em algum lugar, mas ela não dá fim a tudo que precisava ser dado. Então, é o primeiro ponto que nós vamos falando, a gente vai pegar um pouquinho a esse respeito. O que ele está dizendo? Ele menciona um período de 70 semanas, mas o que é isso, 70 semanas? Alguém pode, 70 semanas são 7 dias, aí você multiplica por 7 e 70, então você tem 490 dias, né? É isso? Não, mas não é semanas dessa forma. Por que não é semanas dessa forma? A gente vai perceber, e até porque já no Velho Testamento já existia semanas de anos, né? Eu não sei se a gente tem tempo para falar sobre tudo isso, mas no livro de Levítico, vamos ler enquanto dá, depois a gente muda se for o foco, se for possível. Mas no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8, só para os irmãos entenderem, o nosso foco é sempre no Daniel 9, tá? A gente vai lá e vai voltar aqui sempre, para os irmãos entenderem que a Bíblia menciona de semanas de anos, né? Só para a gente entender que isso acontece. E aqui a gente vai perceber que se trata de semanas de anos por uma série de coisas, tá bom? Mas vamos lá. No livro de Levítico, capítulo 25, verso 8, alguém pode ler para nós? A gente vai ler só o 8, tá, irmãos? Também contará 7 semanas de ano, 7 meses, 7 anos. Da mesma maneira que os dias de 7 semanas
de anos que serão para nós. O que é mencionado aqui é sobre o ano do jubileu, tá? A gente não vai entrar hoje no ano do jubileu, já falamos sobre o ano do jubileu, né, que todos retornavam para suas propriedades, para suas casas, mas que vamos entender que existe, biblicamente, falando sobre 70 semanas de anos. E por que a gente sabe que é 70 semanas de ano? Antes de mencionar aqui também, às vezes as pessoas dizem, olha, não, essas semanas também, a gente pegar aqui, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então as pessoas dizem, olha, o teu povo, a sua santa cidade, então as 70 semanas é só para a nação de Israel, não é para todos. A santa cidade, Jerusalém, né? Mas seria só para a nação de Israel? Será que é só para a nação de Israel? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, no Velho Testamento, o povo de Deus, quem que era? Israel. E no Novo Testamento, quem que é o povo de Deus? A igreja. Eu peguei um texto só para a gente explicar aqui um pouquinho, né? No livro de Efésios, capítulo 2, a gente vai voltar para aqui, só para a gente dar uma clareza aqui, ó. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 11, a gente vai ler, até o 16. A gente vê se é só Israel, se o gentil entra, se o gentil não entra, onde está Israel. Pode parecer um pouquinho confuso, irmãos, mas eu tenho certeza que ao final do estudo a gente vai perceber que não é tão assim. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 11, diz assim: portanto, lembrai-vos vós também, que noutros tempos eram gentios, na carne, e chamado em circuncisão pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. Então, quando a gente vê aqui a esse respeito, olha, essas 70 semanas é só para a nação de Israel. A igreja, o povo de Deus, o povo de Daniel é a igreja. Então, para nós hoje que estamos na nova aliança, percebemos que não há um mandamento diferente para a nação de Israel. Isso era no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, o povo de Israel também faz parte com a igreja, que nós estávamos estranhos, longe, como menciona aqui, né? Estávamos separados da comunidade de Israel, não mais. Então perceba que esses 70 semanas não é só para a nação de Israel, é para todo o povo de Deus. Então é o primeiro ponto que nós pegamos aqui. Bom, se tem 70 semanas, nós temos um período então, é semanas de anos. Quantos anos dá isso? 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, a gente coloca um zero a mais porque é 70, então 490 anos. Ele está dando aqui que em 490 anos acabaria todas as coisas, haveria um momento em que todas as coisas cessariam. E a gente vai perceber algumas coisas, olha, não foi bem assim, porque também ele menciona algumas coisas, ele menciona para nós 7 semanas, depois 62 semanas e depois a última semana. Então, se nós pegarmos 7 semanas com mais 62 semanas, nós teríamos 69 semanas, que dá um total de 483 anos, né? 490 menos 7, 483 anos. Então, vamos separar isso para a gente entender o que ele está dizendo, até porque, né, o propósito da semana, o final dessas 70 semanas, precisa acabar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, e na expiação nós falamos sobre a festa, que é a sexta festa, trazer justiça eterna. Mencionamos isso naquela estudo que nós fizemos sobre a festa dos tabernáculos, né? Aqueles que não assistiram, não se preocupe, entre lá, né, no YouTube tem todas essas festas, dá uma lidinha nelas que os irmãos vão ver. Selar a visão, a profecia, os giros santos dos santos. Então, vamos falar dessas semanas. O que ele está dizendo? Versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas as ruas e tranqueiras
tranqueiras, né? Se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, o que a gente percebe aqui? Então ele faz uma divisão que quando é dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Jerusalém foi destruída, nós mencionamos aqui, já fala que ela tinha sido destruída, porque quando eles foram levados a primeira vez para a Babilônia, é invadida, a segunda, na terceira vez eles acabam com Jerusalém, destrói Jerusalém. Quando nós lemos sobre Neemias, irmãos, podem ler Neemias, vão ver que a tristeza dele é a notícia que ele recebe, que a cidade havia sido destruída, os muros haviam sido destruídos, colocado fogo nas portas, o templo havia sido destruído, toda a cidade estava abandonada, desolada, havia uma desolação, uma cidade deserta, uma cidade fantasma. É o que narra lá em Neemias, quando a gente vai ler logo no capítulo 1 de Neemias, né? Então os irmãos podem ler isso. Então nós percebemos que havia uma promessa, já muito tempo antes, profetizada primeiro por Isaías, a respeito de um homem chamado Ciro, né? Nós mencionamos aqui para os irmãos que Ciro, ele era um homem que mais de 240 anos antes do seu nascimento foi profetizado de que ele seria usado por Deus, e assim o Ciro, assim que ele assume o governo dos persas, ele já emite decreto para que as pessoas pudessem voltar para Jerusalém. Porém, nós vamos perceber, aqui a gente está dizendo, a gente não vai ler tudo isso, mas que durante 3 vezes foi emitido decretos para que as pessoas pudessem restaurar Jerusalém. O primeiro foi Ciro, né? E depois não conseguiu. A gente vê depois que conseguiu com Dario, também não foi. Depois, por último, o rei Assuero, o rei Artaxerxes, Neemias, que é dado para ele cartas, ele vai, rebanha o povo e vai reconstruir os muros. Aí tem lá falando que eles precisavam trabalhar, reconstruindo os muros, com as suas espadas na mão, porque o inimigo não queria deixar eles construir. Tinha um homem chamado Sambalate, os irmãos lembram de Sambalate? Já ouviram falar de Sambalate, né? O que Sambalate queria fazer? Não queria permitir que eles fizessem a reconstrução do muro. Então, só para a gente localizar um pouquinho, eu separei aqui, tem 3 versículos de cada um deles, mas eu vou ler com os irmãos só um para a gente ganhar tempo, senão nós não teremos tempo suficiente. No livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 14, ele menciona exatamente esse decreto. Perceba o que está acontecendo, a gente vai falar um pouquinho dessas 7 semanas. Livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 14. Esperando pela profecia do profeta Ageu de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, aqui a gente percebe que houve 3, o primeiro por volta de entre 530, 538, 521, 486 e por último 464 mais ou menos, que foi quando trata de Neemias. Então, irmãos, quando a gente percebe aqui que ele está dizendo, olha, na primeira ele separa 7 semanas, as suas e tranqueiras se reedificarão. Né? Por que 7 semanas? Quanto tempo demorou para reconstruir Jerusalém? Se nós pegarmos estudiosos, em 49 anos demorou para que Jerusalém pudesse ser reconstruída. 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Se nós pegarmos desde que Jerusalém foi reconstruída, e a reconstrução de Jerusalém, os irmãos podem ler no profeta Ageu, os irmãos podem ler no profeta Zacarias, está tudo falando, são contemporâneos dele, que narra todas essas construções, são pessoas que viveram na mesma época, né? Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Os irmãos vão encontrar a narração disso, e Ageu, os irmãos lembram, né, que havia uma repreensão pelo profeta Ageu, porque o povo já havia reconstruído as suas casas, né? Não é tempo de vós viver nas suas casas estucadas, onde a casa de Deus se encontra deserta. O profeta Ageu narra isso no capítulo 1, logo no capítulo 2, os irmãos vão encontrar essa narrativa. Então nós percebemos assim, ó, em 49 anos, Jerusalém foi reconstruída. Então ele menciona assim, então 7 semanas, e depois, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as suas seriam retificadas em tempos angustiosos. Por que tempos angustiosos? Os irmãos lembram, nós falamos como é que era construída a cidade, eles precisavam reconstruir carregando uma espada, porque os inimigos não queriam permitir. Então foi difícil a reconstrução, reconstruir. E depois mais 62 semanas, até ao Messias, o príncipe.
Quem que é Messias, o príncipe? Cristo. Então perceba, irmãos, que existe bastante textos que vai falando sobre o ungido, sobre quem que é ele, sobre o Messias, sobre o ungido. Acho que a gente não há necessidade, que eu acho que ninguém tem dúvida de quem que seja o Messias, o príncipe, né? Até aqui tudo tranquilo. O que ele está dizendo para nós, então? Que em 69 semanas, ou seja, 483 anos, desde que fosse dado a ordem para a reconstrução de Jerusalém, até Cristo, haveria um período de 483 anos. Aí nós vamos narrar o seguinte: olha, em 69 semanas, todas elas se cumpriu em 69 semanas ou 483. Até aqui nós não temos muita dificuldade. Por quê? Porque ele estava dizendo que até Cristo haveria esse período. Então, se pegar na história, os irmãos vão pegando, calculando os anos, até Cristo houve 483 anos. Então, as 69 semanas de Daniel não saberia exatamente o que iria acontecer, porque ele não viveu isso. Todos nós que estamos aqui já passamos por esse período, não temos dificuldade para entender isso. Então, a gente vê assim, que ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo, porque no capítulo 10 ele vai mencionar que ele estava triste porque ele não havia entendido o que estava acontecendo, embora ele estivesse buscando, mas nós dá para entender. Então, até essas 69 semanas, irmãos, tem alguma dificuldade para alguém entender? Dá para todo mundo entender? Sim? Tranquilo? Não temos dúvida, não há dúvida. O problema que acontece é exatamente na última semana, e é isso que a gente vai nos ater agora, talvez um pouco mais. O que ele menciona no versículo 26? Que depois das 62 semanas, então terminou as 69 semanas, será tirado o Messias e não mais. Qual que é a informação que nós temos aqui? Que após as 69 semanas, depois das 62, o Messias seria tirado. Quem que é o Messias? Cristo. De que maneira que ele foi tirado? Cristo morreu e foi levado aos céus. Também não temos muita dificuldade até aqui. Cumpriu-se até em Cristo o período completo. Aqui para frente nós temos alguns probleminhas para resolvermos, né? O que ele menciona? Ponto e vírgula, não tem mais o Messias foi tirado após as 69 semanas, ao término das 69 semanas, assim: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações. Bom, então ele menciona que vai vir um povo. Esse povo pertence a um príncipe. Esse povo, esse príncipe, vai destruir a cidade, o santuário, e até o fim seria como inundação, haveria guerras. Depois de Cristo para cá, sempre houve, mas depois de Cristo para cá, existe guerra? Existe, até uma na Ucrânia hoje está acontecendo ainda, Está lá. Então, existe guerras e assolações. Aí, irmãos, tem aqui no versículo 27... muitas vezes gera alguma dificuldade, assim: e ele, o príncipe, fará concerto por muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até o fim, a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Qual é o problema que nós temos aqui, E a gente, talvez alguém que já estudou isso já pode ter ouvido isso. E ele, quem que é ele? O príncipe, o Messias. Aí que está. Então vamos entender que esse ele seja o Messias. Porque as pessoas dizem: olha, ele, o Messias, o Cristo, ele veio, pregou o Evangelho por 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio ele foi morto. Então, assim, Cristo, na cruz do Calvário, fez um acordo, digamos assim. Ele salvou as pessoas através do seu evangelho, derramou o seu sangue, no meio da semana morreu e terminou-se o período dele, Então muitas pessoas interpretam dessa forma assim: então aconteceu isso, e os outros 3 anos e meio, o que aconteceu com os últimos 3 anos e meio? Bom,
alguns que depois dizem, olha, os últimos 3 anos e meio se cumpriu quando Estevão, o mártir, foi morto. Então, já acabou os 70 semanas. E existe essa interpretação. Se os irmãos forem estudar, buscar estudos, existe essa interpretação. Mas nós vamos esbarrar num problema. Então, as 70 semanas já foram cumpridas. Se as 70 semanas já foram cumpridas, já acabou o pecado. Não existe mais pecado? Existe. Não existe mais transgressão? Existe. A visão foi selada, a profecia, não existe mais profecia. Os profetas foram até João, não tem mais profecias, mas Deus ainda não dá visão, Deus ainda não revela através de profecia, ou revela ainda? Então nós temos um problema, porque se já acabou, como é que essas coisas não aconteceu tudo? Então isso não pode estar correto. E mais do que isso, se ele estava falando que está ligado ao capítulo 7, ao capítulo 8, ao capítulo 2, aquele período de reino eterno da pedra que cresceu, ele não aconteceu ainda. Aquele governante que virá, que fará guerra aos santos, o chifre pequeno, no capítulo 7, que ele faz guerra aos santos e vence, ele já aconteceu? Já, porque durante todo o período, até Hitler matou um monte de judeus, é isso. Então já foi colocado o trono. Os ancião de dia já veio e colocou o seu trono? Não. Iniciou o período de reino eterno? Não. Então, se isso não aconteceu, essa explicação não é válida. Bom, aí nós voltamos um pouquinho então. E ele, se esse ele é Cristo, então está dizendo que ele destruiria a cidade de Jerusalém e o santuário. Então foi o povo de Cristo, a nação de Israel que destruiu o santuário. Foi eles que destruíram a cidade de Jerusalém? Porque está falando que o povo dele que destruiria a cidade, que esse ele que firmaria, no versículo 27, ele firmará um concerto com muitos, está falando quem? Do príncipe do povo que viria de vir. E esse povo do príncipe que haveria de vir, destruiria a cidade e o santuário. Então, é lógico que no período do profeta Daniel essas coisas não haviam acontecido, porque só depois de Cristo, do Messias ser cortado, que isso iria acontecer. Então nós estamos dizendo que o povo do príncipe que destruiu Jerusalém, quem destruiu Jerusalém? O comandante Tito, que ele era comandante romano, porém os exércitos não era romano, ele era formado por sírios, por egípcios, sírios e egípcios, acho que eu marquei algum lugar aqui, sírios, egípcios sírios árabes e egípcios, que era formado o exército do sírio. E eles destroem Jerusalém no ano 70, o cerco dura por volta de 3 anos e pouco, e eles destroem Jerusalém no ano 70, que depois ela foi destruída, e só recentemente que passou a ser chamada ali a nação de Israel, que ele deixou de existir. Então a gente vai perceber que próprio Cristo havia falado que a cidade seria destruída. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, eu quis vos ajuntar, vocês não quis, que mata os profetas, então a sua cidade será uma assolação. O profeta no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos encontrar narrativas que Jesus falando a aquele respeito, mas a gente percebe o seguinte, olha, não foi a nação, não foi o povo de Deus que destruiu Jerusalém. Se não foi o povo de Deus que destruiu Jerusalém, então esse ele não pode ser Cristo. Os irmãos concordam comigo? Não é o Cristo. E mais do que isso, por quê? Quando que Cristo seria cortado? Ao final das 62 semanas, ou das 69, que 7, 62. E ele foi cortado ao final das 7 semanas, ou seja, ele morreu ao final das 69 semanas. Se ele morreu ao final das 69 semanas, como é que ele poderia estar fazendo um acordo, fazendo um acordo por mais 3 anos e meio, sendo que ele estava morto? Então não é Cristo. Não pode ser Cristo. Perceba?
Então, o que acontece? Perceba que ele está dizendo assim, olha, irmãos, e aí nós temos um hiato de tempo das 62 semanas, ou melhor, das 69 semanas, ela se cumpriu integralmente, cronologicamente. Ao final das 69, ele diz assim, depois das 69 semanas, que era 62, né, que era 7 mais 62, acontecem algumas coisas. E aí ela já não tem essa mesma ordem cronológica. Por quê? Que Cristo morreu por volta do ano 34, mais ou menos, né, que Cristo morreu. Jerusalém foi destruída no ano 70. Se fosse no ano 35, então já havia passado 35 anos. Então nós não temos um período ali de 7 semanas mais. Não tem, ou melhor, de uma semana apenas, de 7 anos. O período ele fica vago, não tem jeito disso acontecer. Então a gente percebe assim, olha, depois dessas 69 semanas, existe uma semana que está por aí, que ela não aconteceu ainda. Mas ela tem que estar ligado com as visões que Daniel teve no capítulo 7, no capítulo 8, e também do sonho do rei Nabucodonosor. Ela tem ligação, ela não está perdida aqui. Ela está mostrando para nós alguma coisa, né? Então, a gente vai ler alguns textos para os irmãos, para mostrar um pouco mais de algumas coisas, mas para dizer o seguinte, olha, o que acontece? Depois das 62 semanas foi tirado o Messias, e não será mais. Aí diz assim, o povo do príncipe que há de vir destruirá Jerusalém e o santuário. Perceba que o que vem primeiro não é o príncipe, é o povo do príncipe. Não vem um príncipe com o povo de um príncipe que haveria de vir. O povo veio, destruiu a cidade. E o príncipe? O príncipe não veio. O que isso está dizendo para nós? Quem que foi o povo que destruiu a cidade? Diz para os irmãos, o exército de Tito. Quem que era composto o exército de Tito? Egípcios, assírios, árabes e os romanos. Eles eram. Está dizendo que o povo do príncipe, o príncipe que havia de vir, é desse povo, né? Então, o que a gente percebe? Às vezes a gente tem aqui, eu disse para os irmãos, a gente precisa começar a ver o melhor, às vezes tem fixo na nossa cabeça que não, a besta, o anticristo, é o falso profeta, é o papa, não sei o que lá, a gente precisa ver, será? Então, tudo bem, tem Roma aqui no período, mas existe também aqui árabes, existe egípcios, existe assírios, existe o povo, os ismaelitas, né, que estão fazendo parte desse povo, que você precisa dar uma olhada para esse povo, porque o povo do príncipe, o príncipe não veio, mas ele sai desse povo, o povo pertence a esse povo aqui. Quem destruiu? Os irmãos podem pegar na história, tá? A história conta quem foi. A Bíblia não vai narrar, evidentemente, fala o Tito, não está narrado na Bíblia, mas se os irmãos vê quem que era o exército de Tito, né? Ele era composto por essas pessoas, e havia tanta crueldade que mataram muitos israelitas ali naquele período de invasão, destruíram todo, porque eles já eram inimigos há muito tempo. Então perceba que os irmãos, é o seguinte, olha, o povo veio, o príncipe ainda não, destruiu a cidade, destruiu o santuário, o fim será como a inundação, né? Até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo 24, ele diz assim, olha, as assolações que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Alguém já leu no capítulo 24 de Mateus esse texto? O que Jesus está falando a respeito daqueles dias, está falando exatamente dessas assolações e inundações que haveriam de vir aqui até ao final. Aí perceba, irmãos, que aí ele diz assim, olha, ele quem? Um príncipe que há de vir. Esse príncipe que nós estamos falando, eu virei aqui, não sei se eu marquei alguma coisa aqui mais para dizer para os irmãos, deixa eu ver aqui. Não marquei, mas assim, ele, quem que é ele? Olha, esse ele está ligado o pé da estátua de ferro, juntamente com os 10 dedos de barro, está ligado àquele animal que tinha 7 cabeças e 10 chifres, terrível, espantoso, o quarto animal do capítulo 7. Nós vamos perceber que aquele animal, não sei se os irmãos lembram, aquele animal ele não fazia guerra com os santos e vencia? Nós mencionamos que aquele animal do chifre pequeno, quem que era ele? Que Paulo chama ele do quê? O iníquo, o homem do pecado, né? Quem que é esse homem? Irmãos, esse príncipe é o anticristo. É ele. O
que é anticristo? Lembra? Nós temos sempre as obras de Deus e aquela contrária a Deus. Nós temos Cristo e nós temos o anticristo, do mesmo jeito. Cristo tem a sua noiva, o anticristo tem a sua noiva também. Né? Quem que é a noiva de um anticristo? Apocalipse 17, a prostituta, né? que ele é mencionado no capítulo 17 de Apocalipse. Então a gente olha para cá e vê assim, olha, ele, o anticristo. Então perceba que o que ele está falando, ele tem que estar conectado com os outros capítulos 2, 7 e 8 de Daniel, ele não está solto. Se nós pegarmos aqui, dizer que ele é Cristo, nós vamos dizer então que Cristo destruiu Jerusalém, que Cristo destruiu o povo, que esse Cristo, né, é o povo do príncipe, não foi a nação dele que fez essa própria barbaridade, não foi. Né, e fica sem conexão, porque se Cristo morreu ao final das 69 semanas, como é que ele pode ainda estar fazendo um concerto por 3 anos e meio? Ele já morreu. Esse príncipe está vivo. Então o que ele está narrando para nós aqui no capítulo 27 é que um príncipe vai fazer um concerto por muitos por uma semana. E aí fica algumas perguntas. Alguém diz assim, pastor, mas uma semana é uma semana literal? O que os irmãos acham? Sim, mas é literal? Semanas de ano? Ou seja, uma semana, 7 anos. É literal? Ou é um período indeterminado? As 69 semanas foi literal? Olha, se as 69 semanas foi literal, por que a última não seria? Perceba que no capítulo 7, ele é mencionado que aquele chifre pequeno, ele faria guerra por um período de tempos e tempos e metade de um tempo. Nós lemos com os irmãos. O que é? Tempo, tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Tem ligação, 3 anos e meio, metade da semana. Então a gente observa aqui que ele vai fazer guerra com os santos e vai vencer. Lembra que nós falamos no capítulo 7? Ele faria guerra e venceria. O período do anticristo, irmãos, da besta, do falso profeta, dos 2 dragões, das 2 bestas, do capítulo 13, do dragão do capítulo 12, vai dar uma passadinha neles, vamos perceber, eu disse para os irmãos, olha, eles têm 7 cabeças e 10 chifres, todos eles estão ligados com esse período, e lá nós vamos ver uma questão de tempos também. O que ele está dizendo? Que seria feito um concerto, um acordo com as pessoas, com os reinos. Quem são esses reinos que ele vai fazer acordo? A cabeça tem quantos chifres? 10. A estátua tem quantos dedos no pé? 10. Nós vamos ler Apocalipse, no capítulo 17, vai falando que aquele personagem que estava ali, foi dado poder para eles, ele vai governar juntamente com quantos reis? 10. Lá ele menciona por um período de 1 hora, um tempo indeterminado, não é exatamente 1 hora, mas um curto período de tempo. Então, nós perceba que quem que vai fazer acordo com eles, vai fazer o concerto? Esses 10 reinos, né, que é mencionado, esses 10 chifres, que é mencionado, que está falando lá. Então, eles, né, que vai fazer acordo por muitos, 1 semana. Porém, às vezes alguém diz assim, na metade da semana ele quebra o acordo. Não, o texto não diz que ele quebra o acordo. O que ele diz que vai acontecer na metade da semana? Não tem quebra de acordo, tem cessar o sacrifício. O que é o sacrifício do cristão hoje? A adoração a Deus. Está ligado, lá atrás havia sacrifícios, havia oblações, oferecimentos, animais que era dado na aliança, e por isso tem uma figura aqui da aliança de Moisés, dada por Deus para Moisés, mas para a igreja, esse termo que ele é citado aqui, né, que nós mencionamos aqui, de sacrifício e ofertas que nós mencionamos, é adoração a Deus. O que ele está dizendo? Que haveria um período desse príncipe governando por 7 anos e na metade da semana ele não permite mais adoração a Deus. Então, a gente percebe tendo outras informações aqui, que é o que é importante para nós. Oferta de manjares sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Está determinado e vai acontecer. É isso que está mencionando. Então perceba que
Importante para nós, que estamos aqui, 69 semanas já aconteceu. E as 70 semanas, a última semana já abriu a contagem? Nós não abriu. Por que não abriu? O chifre pequeno está governando? A besta está governando? Se a besta não está governando, não começou um período de governo da besta, é mencionado aqui. Ele menciona, evidentemente, tempos e tempos de metade de um tempo. Eu vou ler com os irmãos daqui a pouco, Apocalipse 12, para a gente ver algumas informações que está inteiramente ligado com isso. É o que se acredita que vai ser um período de estabelecimento. Quando a gente começa lendo, a gente vai falando, vai lembrando de outras coisas que não está anotado aqui. Mas quando a gente começa lendo, o que acontece nas aberturas dos selos? Os irmãos lembram que animais aparecem? O primeiro animal que aparece, um cavalo branco, que ele sai. Os irmãos podem ler isso aí no Apocalipse, tal, acho que 5, se eu não me engano, Apocalipse 5 ou 6, está lá a abertura dos selos. O primeiro, quando é aberto o primeiro selo, sai um cavalo branco, ele sai com um arco, ele sai vitorioso e para vencer. E muitas vezes nós pensamos, um cavalo branco, então está falando de Cristo. Não, não está falando de Cristo. Está falando de um personagem que parece com Cristo, mas não é. E ele sai vitorioso e sai para vencer. E logo na sequência, nós vamos vendo que vai falando de morte, de peste, de fome, vai acontecendo alguns outros animais que vai perseguindo ele, que vai acontecendo juntamente com ele na abertura dos selos. Ou seja, esse período que Deus está falando com o profeta Daniel é o mesmo período da abertura dos selos. Nós estamos falando aqui de um período de uma semana, ou seja, 7 dias. Quantos selos existem em Apocalipse? 7. Quantas trombetas existem? Quantas taças existem da ira de Deus? 7. Tudo é 7. Né? Então a gente perceba, mas por 7 é um número completo. Sim, é um número completo, de plenitude. A gente tem essa visão. Mas os irmãos percebam que ele não é Cristo. Ele não iniciou o período de 3 anos e meio. O período de 3 anos e meio que ele menciona inicialmente é um período que ele faz, na verdade, é um concerto com 7 dias, uma semana, mas na metade da semana ele cessa o sacrifício e a oblação. Então, qual que é o período de perseguição da igreja? É um período de tribulação de 7 anos? Sim, o problema é que nos últimos 3 e meio é que se intensifica a grande tribulação mencionada aqui. É isso que a gente precisa ter em mente. Né? Não, porque, mas 3 anos e meio é Cristo. Não, irmãos, não pode, porque se Cristo fez o sacrifício e na metade da semana foi tirado porque ele morreu, então fica meio esquisito porque ele foi tirado ao final das 69 semanas. Como é que ele pode ter feito depois por mais 3 anos e meio, sendo que ele já estava morto? Era impossível, né? A gente olhando para isso aqui. Deixa eu ver o que a gente pode citar para os irmãos aqui. Esses outros aqui eu já mencionei sem a gente precisar ler os textos, mas eu queria mencionar ainda com os irmãos algumas coisas, né, que eu achei interessante. No livro de aos Romanos 11, está ligado a isso que nós falamos aqui, quem que é o povo, né? Porque Paulo traz para nós alguma informação importante. Livro de aos Romanos 11, 25. Alguém quer achar, por favor? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Veja aqui. A salvação veio para nós, endureceu-se o coração do povo de Israel para que chegasse um tempo de plenitude dos gentios. O que é plenitude dos gentios? Todos os gentios seriam alcançados. Livro de Lucas 21, 24, ele também fala exatamente isso, plenitude dos gentios. A gente não precisa ler, irmãos, mas os irmãos anotam aí, depois lê em casa. Lucas 21, 24, ele vai falar da plenitude dos gentios da mesma forma. Guerras e desolações, né? No livro de Lucas, tem outros lugares, mas eu marquei aqui, vamos ler, guerras e desolações, livro de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, 9 até o 11, ele vai falar um pouco sobre isso. Quando ouvires guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então dir-se-lhe-ão
melhor disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos, formas pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus, né? Então fala de desolações, coisas espantosas que vai acontecer no céu. Só para lembrar os irmãos, a gente não falou disso, mas se a gente pegar o profeta Joel também, ele fala a respeito de lua converter-se em sangue, vários sinais do céu, essas coisas ainda não aconteceu ainda, tá? Por isso a gente não vai indo para não misturar muito. Fará alianças por muitos. Eu marquei aqui Daniel 7, 7, 8, nós falamos, acho que eu mencionei, mas eu marquei aqui Daniel 7, que está falando do mesmo personagem. Daniel capítulo 7, versos 7 e 8. Depois disso eu considerava, olhando nas visões da noite, eis que o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, que tinha dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava os pés, que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes, e tinha 10 pontas, e estando eu considerando as pontas, eis que ele subiu uma outra ponta pequena, diante do qual 3 primeiras foram arrancadas, né? Nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, ou seja, esse governo, né, esse chifre, que tinha olhos como de homem. A gente olhar hoje, não é muito difícil a gente entender olhos como olhos de homens, né? O que é olhos como olhos de homens? Para tudo quanto é lugar que você vai, tem câmera, está sendo registrado mesmo sem perceber. Então dá para perceber em qualquer lugar, fica meio difícil, né? Aí eu marquei aqui também esse mesmo aqui, que ele fala dessas 10 chifres, eu mencionei, mas vamos ler, né? Apocalipse 17, 12 ao 14. Só para a gente ver que está falando da mesma coisa. 17, 12 ao 14. Apocalipse 17, 12 diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro, e os Cordeiro vencerá, porque é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Perceba, irmãos, que este chifre pequeno, esse príncipe que vai fazer essa aliança, é isso que ele está falando, né? Eu falei da abominação aqui que eu mencionei, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 15, que ele menciona, eu já mencionei o texto, mas só para a gente registrar aqui, ó. Livro de Mateus, capítulo 24, capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação, desolação, que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda, né? A abominação que o profeta Daniel está falando, ele está falando da última semana, não está falando das 69 semanas. O fim que está decretado, né? Daniel 7, 9, eu marquei, deixa eu ver aqui que só está marcado, eu não sei o que é. Daniel 7, 9, vamos ver o que diz Daniel 7, 9 sobre o fim. Daniel 7, 7. Olhando até que foram postos os tronos, lançando o dia sacerdote. Sua veste está branca como a neve, o cabelo de sua cabeça uma planta, e o seu corpo era de chama de fogo, as suas roupas de fogo. Então, perceba, irmãos, que observa aqui até que foi colocado os tronos. Esse é o final que ele está mencionando, né? Eu marquei aqui em Daniel 7, 25 e 26. Daniel 7, 25 e 26. 25 diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e o destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, eles serão entregues nas suas mãos por quanto tempo? Um tempo e tempos, e tempos e metade de um tempo, mas o juiz estabelecer-se-á e tirarão o seu domínio. Quando? No período de 3 anos e meio, ou seja, tempos e tempos e metade de um tempo, né?
esse é o fim que está decretado. Eu marquei aqui ainda também, Apocalipse 19, 4, que eu também só marquei o texto, eu não sei o que está escrito. Deixa eu ver, que eu não me lembro o que está escrito. Apocalipse 19, 4. Isso, então já está no final ali, né? E ainda o versículo 20, 19 e 20. Aqui está no 20. E a besta foi presa, e o falso profeta que diante dele fazia os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Esse é o final que está decretado. Quase que não saiu decretado, né? Decretado. E aí, irmão, só para a gente finalizar essa questão do período, vamos dar uma lidinha em Apocalipse 12, só para a gente concluir, que ele menciona para nós essas informações. Eu sei que está só pegando em umas passagenzinhas de Apocalipse, mas só para a gente fazer a conexão. Livro de Apocalipse, capítulo 12, deixa eu ver quais são os versículos, que ele vai trazendo aqui, né? E viu um grande sinal, a mulher vestida com dores, esse viu outro sinal. Olha lá, versículo 3. Viu-se outro, Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho que tinha, e sobre as cabeças, 7 diademas. A gente observa para cá, perceba que o dragão tem a mesma quantidade de cabeça do que os animais de Daniel. Aqui nós percebemos, levou a sua cauda, a terça parte das estrelas, levou sobre a terra, o dragão pousou-se na mulher que havia de dar à luz, tragar seu filho. Ele foi arrebatado para Deus. Versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante um período de 1.260 dias, dá quanto tempo? 3 anos e meio. A mulher, que mulher? A igreja, ser sustentada por um período de 3 anos e meio. Por que não 7? E aqui ele menciona mais um outro lugar. Vamos verificar aqui que tem mais um período que ele fala, acho que de tempo em tempo e metade de um tempo, né? Versículo 14. E foram dadas asas à mulher, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao lugar onde é sustentada por um tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Perceba que ele vai narrando para nós aqui alguns períodos de 1.260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. A gente vai encontrar muito isso que... O que acontece na última semana? Ela, em 7 anos, ou na metade dela, o que ele faz? Ele cessa o sacrifício contínuo, adoração a Deus. Mas o que a gente percebe aqui, que nós teremos sempre, vendo que Deus tira, sustenta, é guardada por esse período de 3 anos e meio, evidentemente que nem tantos, né, porque alguns sofrerão, mas o que acontecerão? A gente vai ter um período de 3 anos e meio de estabelecimento do reino da besta, é isso que vai acontecer. A gente olha a marca da besta, em que tempo ela vai ser acontecida? Eu tenho visto muitas pessoas aí, preocupada, olhando, né? Mas o que é a marca da besta? Quantas pessoas que não tomam vacina porque está com medo da vacina ser a marca da besta? Não é? Ou isso é que é da marca da besta, não pode tomar vacina. Se nós lermos o livro de Apocalipse, falando sobre a marca da besta, quem que vai colocar a marca? Quem que vai forçar a colocar a marca? A besta. Quem implanta a sua marca é a besta. Então, irmãos, olha, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a marca da besta, mas não existe marca da besta sem besta, irmãos. Porque é a besta que implementa a marca dela. Toma vacina porque é a marca da besta. Mas quem que é a besta? Pode ter algumas bestas por aí, mas a besta do Apocalipse não tem. Então, se não tem marca da besta, isso não é a marca da besta.
Pode ser ensaio, pode ser alguma coisa, mas não é a marca da besta. Então, que nós teremos um período de implantação do governo, que as pessoas vão aceitando, vão aderindo, um período de 3 anos e meio de convencimento, né? Onde muitos serão lançados na prisão, de alguma maneira tentando ser induzidas a receber a marca da besta, e o período final de 3 anos e meio, de uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. O que é que vai acontecer? Aqueles que não quiserem aceitar, em vez de ser presos, vai acontecer o que com ele? Vai ser mortos. É isso que vai acontecer. Então, o período de grande tribulação, que ele é separado no meio da semana, divide a semana, os primeiros 3 anos e meio é de implantação do reino. Então, é um período de convencimento, de enganação. E o período restante? De punição para aqueles que não recebem. Então, a grande tribulação que é dado aqui pelo profeta Daniel e que nós vamos confrontando com os demais textos bíblicos, é um período de 3 anos e meio que nós teremos isso. Então, porque nós não falamos hoje, mas nós já mencionamos sobre as 2 testemunhas, que é mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 11, aquelas 2 testemunhas mencionadas no livro de Apocalipse, capítulo 11, elas pregam por um período de quanto tempo? 3 anos e meio. E depois o que acontece depois desses 3 anos e meio? São mortos, seus corpos ficam expostos por um período de quanto tempo? 3 dias e meio. Que também não são 3 dias e meio. E o que acontece no período de 3 dias e meio? O espírito de vida volta e ela é levada ao céu. Quando é que as pessoas vão ser levadas ao céu? Arrebatamento. As testemunhas morrem aos 3 anos e meio, metade da semana o sacrifício é tirado. Elas morrem aqui. E o arrebatamento? 3 dias e meio depois, ou seja, 3 anos e meio mesmo, não são 3 dias e meio, mas são 3 anos e meio mesmo, é que são levadas aos céus, o arrebatamento. Quando Paulo escreve sobre o arrebatamento, o que ele escreve? Nós não precederemos aos que dormem. Nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 4, ele vai falando sobre isso, 2 Tessalonicenses. O que acontece? Aqueles que estiver vivo, quando? Primeiro ou segundo? Primeiro, não sem antes dos mortos, os mortos primeiro, e depois os que estiver vivo ressuscitarão e encontrarão com o Senhor nos ares. Quando? As testemunhas que ele é falado de 3 anos e meio, quando o período da besta, o reino da besta for instituído, estiver em fase de implementação, o que vai estar acontecendo com as testemunhas? Vão estar pregando justamente contra o reino da besta. A besta não vai matar ainda nos primeiros 3 anos e meio, vai ter ainda uma liberdade para a pregação do evangelho. O problema é que na metade da semana vai cessar. É isso que vai acontecer. Então, o que Deus mostrou para o profeta Daniel, e ele não entendeu, nós vamos ver depois no capítulo 10, que ele estava preocupado porque ele não conseguiu entender isso ainda, e Deus vai mostrando para ele mais coisas, e está falando isso. Para nós é mais fácil de entender, porque já aconteceu, já tem outros livros de Paulo, já tem o livro do Apocalipse, e fica mais fácil nós entendermos isso. Mas a 70 semanas de Daniel, em síntese, 69 se cumpriu quando Cristo foi morto na cruz do Calvário. Do período de Cristo até o estabelecimento do príncipe, da besta, do chifre pequeno, esse período não é contado. Quando iniciar-se o período do anticristo, da besta, do iníquo, do homem do pecado, os vários nomes que a palavra de Deus dá para ele, iniciar-se-á então um período de 7 anos, onde em 3 anos e meio estará estabelecido o seu reino. E os 3 anos e meio final, aqueles que não recebeu, vai ser grandemente perseguido. É isso que está dito aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. É facinho de explicar, né? Só que a gente falou isso assim, nessas palavras, se eu dissesse isso para os irmãos, vai ficar olhando para a minha cara assim, por que está falando isso, né? É por causa disso, ok? Do que nós falamos aqui, ficou alguma dúvida? O irmão quer perguntar, irmão Adivaldo? Capítulo 12? 12, tem tudo a ver. Perceba que o capítulo 12, a gente não vai falar hoje, mas assim, naquele tempo, levantará Miguel, o grande príncipe, levantará os filhos do seu povo, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve.
desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, a todo aquele que achar-se escrito no livro da vida, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. É o que está dizendo aqui. Quando isso vai acontecer? Naquele tempo. Lembra que nós estávamos falando com os irmãos sobre arrebatamento? Sempre que a gente lê assim, naquele tempo. Que tempo? Naquele tempo. E esse tempo que ele está falando é aquele tempo, o último tempo, é o último dia da semana, no último momento final da semana. Naquele tempo é que vão se levantar. O capítulo 12 é a conclusão. Lembra, irmãos, o capítulo 10, 11, ele vai explicando para Daniel exatamente, principalmente no capítulo 11, a gente nem vai falar muito sobre o capítulo 11, porque o capítulo 11 ele vai falando daquele texto que eu falei para os irmãos, que está escrito lá, falando de Antíoco Epifânio e tal. Depois eu coloco para os irmãos um link, os irmãos que quiserem, é bem histórico, já aconteceu quase tudo do que está no capítulo 11. Ele vai explicando versículo a versículo quem que era o rei, quando foi que aconteceu, uma parte histórica do que está ali. Então aquilo lá já aconteceu quase tudo. No final do capítulo 11, versículo 12, e o capítulo 12, é o fechamento de tudo isso aqui que nós estamos falando, né? Porque nós vamos ver aqui no capítulo 3, ele vai falando, né, que assim, no capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra verdadeira trata de uma guerra grande e prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias ele ficou triste e não comeu, porque até o capítulo 9 ele não tinha entendido ainda o que estava acontecendo. Do capítulo 10 ele começa a entender, e aí chega no final do capítulo 12, ele diz assim: Daniel, sela essas palavras, que não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Lembrando os irmãos, todos os capítulos que nós falamos de Daniel, no capítulo 9 ele não fala, mas o tempo dos outros que nós lemos, os irmãos percebem que ele fala que é para o tempo do fim? Nós falamos do capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 9, que é tudo para o tempo do fim. O tempo do fim é para o tempo do fim mesmo. Então agora ele mostra para ele de uma outra forma, não mais com animais, mas mostrando em tempo o que queria acontecer. Mas faz parte, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Tudo claro? Que bom, né? Então perceba isso, né? O que o profeta Daniel está dizendo assim: opa, estão os meninos lá em cima, pois não. Só falta uma. Não, na verdade, essa semana é literal. O espaço entre as 69 e as 70 é que a gente... Isso. Tem a ver com a pausa entre a salvação dos judeus com os gentios, ou não tem nada a ver? Veja, então, tem tudo a ver, mas não é que a pausa dos gentios e dos judeus, é que ele diz assim, olha, em parte, o endereçamento veio para os judeus para que os gentios fossem alcançados. Em parte foi isso que aconteceu. Mas hoje, na verdade, o que acontece? Tanto gentio como judeu, para ser salvo, ele precisa de receber Cristo. O problema é que os judeus, o judaísmo, né, na verdade, é assim, eles veem Cristo como um profeta e não como o Messias. Eles continuam aguardando o Messias. Então, ele não vê dessa forma. Então, para ser salvo, hoje, todo mundo tem que crer em Cristo, independente da nação que seja. Né, que foi. Mas o que Paulo escreve aqui, e nós falamos aqui de Lucas, né, também, ele mencionando, Romanos e Lucas, ele mencionando que até a plenitude dos gentios. Quando que inicia esse período da última semana? Quando se fecha a plenitude dos gentios, quando todos os gentios já tiveram oportunidade, aceitado ou não, mas ainda nós estamos no tempo dos gentios. O tempo do gentio aceitar, entendeu? Tem oportunidade ainda. Não percebeu? Ok? Ficou claro? Então tá bom. Mais alguém? Que beleza. É tão claro, né? Eu não sei porque... Não, eu sei, mas Daniel teve a dificuldade porque ele não tinha os outros livros que nós já temos, né? Mas a gente já tem os outros, por isso que a gente leu alguns outros dos textos aqui, que fica claro para a gente. Então, irmãos, a igreja... Eu digo uma coisa para os irmãos, né? Que assim, por muito tempo, irmãos, eu acreditei que o arrebatamento poderia ser a qualquer momento. Mas, biblicamente, o arrebatamento não pode ser a qualquer momento. Quando eu estou dizendo que não pode, é porque Deus mostrou para nós algumas coisas que vão acontecer, tem que acontecer. Porque está
previsto para que aconteça dessa forma. Então essas coisas precisam acontecer. Evidentemente que alguns podem ir antes do arrebatamento, mas o arrebatamento da igreja, ele precisa ser, olha, o que vai acontecer? Tem esse período. A besta surgiu, já está acontecendo essas coisas? Não, ela precisa acontecer. A gente vai falar depois, vai caminhar um pouquinho, terminando o livro do profeta Daniel, né, que mais o capítulo, uma passadinha de algumas coisas do capítulo 11, 10 é mais ele também falando com ele alguma coisa, o 11 a gente depois posta para os irmãos e conclui no capítulo 12. Né? Não tem muito do capítulo 12 para a gente falar também, a não ser rever tudo aquilo que nós já vimos aqui, as ligações que eles têm. Mas está tudo ligado. O livro do profeta Daniel, como nós mencionamos para os irmãos aqui outro dia, ele é como se fosse o livro de Apocalipse no Velho Testamento. Ele fala das mesmas coisas, de uma maneira mais sucinta, não tão longa, né, não tão detalhada como o Apocalipse, mas ele trata exatamente do que está tratando o livro de Apocalipse. Né, exatamente. Então, Daniel é a mesma coisa do livro de Apocalipse. Evidentemente tem uma parte histórica aqui, mas dentro da parte histórica tem visões proféticas também, a gente está tratando com os irmãos, né? E como disse, na organização dos livros que foi colocado, a posição do livro de Daniel ocupa a posição de número 27, que é exatamente a mesma posição no Novo Testamento do livro de Apocalipse. Coincidência? Quem sabe, né? Mas é o que está ali, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos, não havendo dúvidas, né? Que bênção, que Jesus abençoe a cada um. Lembrando os irmãos que amanhã, sexta-feira, tem culto em algum lugar? Não. Sábado temos evangelização no Calçadão, né? Então todos os irmãos convidados, às 14 horas, ponto de encontro em frente à escadaria do Calçadão, frente à escadaria do Pedro II, né? Que será o ponto de encontro. Também no sábado à noite, 19h30, culto no Templo do Marquese, todos convidados para que possam estar ali adorando a Deus. Domingo, permitindo Deus, né? Culto normalmente. Dia 15 de abril, permitindo Deus, nós teremos a ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Convido o pastor Moisés para o término desse culto, oração final. E desde já agradecemos a todos que nos acompanham aqui presencialmente, pelas redes sociais também.